Glória a Deus. Dando sequência, irmãos, às nossas devocionais e nossas mensagens aqui no domingo à noite, na carta de Pedro. Quero hoje tratar com os irmãos do versículo 13 até o versículo 17 do capítulo 3. Capítulo 3 da primeira carta de Pedro, versículos 13 até o 17. Abra aí a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. Aqueles que trazem uma caneta, pode ficar aí com a sua caneta aí preparada. Os que estão em casa nos acompanhando também, vamos tirar o máximo possível de proveito da palavra de Deus. Esse é o grande objetivo nosso aqui nessa noite, que a palavra de Deus encontre um lugar especial no seu coração e que você possa sair abastecido espiritualmente para poder enfrentar as lutas dessa semana, nesse tempo pandêmico. Nós estamos falando, no geral, sobre forjados pelo fogo, ou seja, Deus nos chamou realmente para passar por esta prova e em Cristo Jesus sermos mais que vencedores por Ele, porque Ele nos conduz em triunfo. Semana retrasada, no último sermão aqui na carta de Pedro, nós encerramos então aquela sessão grande que Pedro discutia a respeito do testemunho, a respeito do comportamento do cristão nesse mundo, a despeito de ser um mundo ímpio, de ser um mundo chafurdado cada vez mais no pecado, que jaz, conforme diz a Bíblia, no maligno. Então, lá do versículo 11 do capítulo 2 até aqui o versículo 12, o apóstolo Pedro, então, trata deste assunto. Agora, a partir do versículo 13, quero compartilhar com os irmãos a respeito do sofrimento por causa da justiça. É uma nova sessão que o apóstolo vai começar. Podemos dizer, sem medo de errar, é um novo sermão, né? O sermão anterior, conforme eu disse, que começou lá no versículo 11 do capítulo 2, vai até o versículo 12, aqui do capítulo 3. Agora esse novo sermão começa aqui no versículo 13 do capítulo 3 e vai até o final do capítulo 4, ou seja, até o versículo 19 do capítulo 4. Essa é uma nova sessão, um novo sermão, e esse novo sermão aí não é nada agradável, né? De fato, fica claro aqui que o apóstolo Pedro não tinha a mínima intenção de agradar ninguém, de amaciar ninguém, de dourar a pílula, de apresentar um evangelho cor-de-rosa, nada disso. Aqui é, de fato, adrenalina na veia mesmo. Aqui é para o sujeito aguentar firme, os que não aguentarem, bater em retirada. Esta é a proposta de Pedro. Ele está escrevendo para aqueles irmãos que começaram agora a ser perseguidos, e ele começa esse discurso com a pergunta de retórica e vai então responder essa pergunta e explicar a consequência dela. Em outras palavras, a partir de agora, Pedro vai falar de sofrimentos. E nós estamos vendo hoje, nos nossos dias, na nossa sociedade de forma geral, no nosso Brasil, muita gente pregando o evangelho exatamente o contrário. Um evangelho somente de bênçãos, um evangelho só de glórias, um evangelho só de sucesso, de testemunho só poderoso. Mas na realidade, Pedro está dizendo, não. As consequências desse comportamento diferenciado, as consequências desse testemunho do sermão anterior, com certeza trarão sobre nós perseguições, trarão sobre nós sofrimento. Qualquer um que quiser viver piedosamente, qualquer um que quiser viver conforme o Evangelho, não precisa esperar outra coisa, senão perseguição. E é isso que Pedro vai ensinar daqui para frente. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, terminando o seu discurso anterior, agora ele vai, neste novo discurso, ele vai mostrar as consequências desse testemunho. Especialmente, ele vai dizer aqui e vai alertar aos seus leitores originais que aqueles que vivem de fato a justiça de Jesus, esses vão ter muitas dificuldades, vão passar por muitas lutas, por muitas
adversidades. Veja comigo aí, versículo 13. Então vamos dar sequência. Ele começa assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Isso é uma pergunta chamada pergunta de retórica. Ele vai responder. Na realidade, parece que ele tinha alguma informação que as pessoas, puxa, mas nós somos bons, nós vivemos a justiça, não vamos ser perseguidos, não vamos passar por dificuldades. Ainda hoje, muitas pessoas fazem essa pergunta: puxa, mas eu sou crente, eu creio no Senhor, por que estou passando por essas lutas? Por que estou passando por essas dificuldades? Mas eu entrego dízimo, eu vou à igreja todos os domingos, eu participo do ministério tal, mas por que eu estou passando por essas lutas? Será que Deus me abandonou? A minha pergunta é: será que você não lê a Bíblia? Porque é isso que o apóstolo vai dizer. Ele faz essa pergunta e olha a resposta que ele vai dar aqui. Então ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos pelo que é bom? Mas, e aí nós temos uma conjunção, mas entretanto, é isso que ele vai dizer, entretanto, versículo 14, muitos vão sofrer, mesmo sendo zelosos em fazer o que é bom. É isso que ele vai dizer a partir dessa conjunção. Na realidade, o apóstolo Pedro faz essa pergunta de retórica aqui, partindo de uma expectativa natural. Ou seja, é natural uma pessoa praticar o bem e esperar receber o bem por causa daquilo. Isso é natural. É natural que aquela pessoa que se esforça, e o texto aqui diz claramente, zelosos do que é bom, a palavra zeloso aqui, em alguns lugares é até traduzida por fanático, ou seja, aquela pessoa que se esforça ao máximo para fazer o que é bom, certamente, naturalmente, a expectativa do coração dela é receber o bem. Mas, disse o apóstolo Pedro no versículo 14, nem sempre é assim. Na realidade, nós não temos aqui uma promessa, nem aqui, nem em outro lugar nenhum da Bíblia. Nós temos aqui uma máxima, que muitas vezes é verdade mesmo. Muitas vezes recebemos o bem pelo bem que fizemos, mas nem sempre é assim. Muitas vezes vamos fazer o bem e, em contrapartida, vamos receber o mal. É isso que Pedro vai dizer. A perseguição está apertando, dizia Pedro, e nós precisamos estar preparados. A partir daqui, Pedro passa a falar da atitude cristã em relação aos sofrimentos. Nós sabemos que o crente é afetado por dois tipos de sofrimentos. Hoje, pastor Anderson, na mensagem de manhã, falou de 3 tipos de pessoas. Em relação ao sofrimento, ele falou de 3 tipos de pessoas. As pessoas que já passaram por sofrimento, as pessoas que estão passando por sofrimento e as pessoas que vão passar por sofrimento. Mas agora Pedro está falando de 2 tipos de sofrimento. Um tipo de sofrimento aqui é o sofrimento por causa do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, toda a ordem ficou desajustada. E, na realidade, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica, por causa do pecado, está doente. Então, todos os filhos de Adão, indistintamente, estão sujeitos às dores, às enfermidades, estão sujeitos à morte, por exemplo. Todos, ao choro, à aflição, à angústia. Isso é natural dos filhos de Adão, faz parte da nossa natureza caída. E nós, mesmo tendo sido regenerados em Cristo Jesus, conforme diz o apóstolo Pedro, mesmo tendo nascido de novo, ainda participamos dessa natureza humana. Por isso que nós, mesmo sendo crentes, ainda passaremos pelas aflições, por exemplo, da Covid. O fato de sermos crentes, não estamos livres da Covid, e nem das consequências da Covid. Tem muitos membros aqui da igreja que ficaram desempregados, outros que estão aí passando muita necessidade, muito aperto financeiro, econômico. Outros, nós oramos aqui hoje, um irmão nosso faleceu, e outros ao longo desse tempo
Mas todos nós, indistintamente, independente de termos nascido de novo ou não, estamos sujeitos à natureza caída. Todos nós. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E por causa disso a morte passou a todos. Então, essa é uma verdade bíblica. Mas Pedro fala de um segundo tipo de sofrimento. Ele vai deixar claro aqui para nós, é o sofrimento por causa da nossa fé. É o sofrimento por causa agora da nossa consciência, do nosso compromisso com Deus. Ou seja, o fato de sermos cristãos, além de sofrermos tudo que o não cristão sofre, nós ainda corremos o risco de sofrer por causa da nossa fé. É isso que ele está dizendo, né? Mesmo praticando bem, mesmo andando certo, mesmo fazendo tudo correto. Então, nessa perspectiva natural, é que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, versículo 3 e 4. Né? Aquele que faz o bem, espera receber o bem das autoridades. Entretanto, nem sempre é assim. O próprio apóstolo Paulo tinha acabado de fazer o bem em Filipos, tomou uma surra de todo tamanho e estava preso. E não tinha feito nada de errado. O próprio Jesus, sem ter tido pecado, foi para a cruz no nosso lugar. Então, Pedro está falando aqui, claramente, que nós devemos fazer o bem. É nosso desafio fazer o bem. É nosso desafio mostrar a todo mundo o caráter de Deus. É verdade. Mas mesmo assim, vamos sofrer por causa disso. É isso que ele está dizendo claramente para nós. Então, o crente, ele está sujeito também ao sofrimento por causa da sua fé, por causa do seu testemunho. Esse sofrimento pode vir por meio de antipatias, de perseguição e até mesmo por se sacrificar por questões de princípio, de escolhas, de um caminho mais difícil. Às vezes o crente sofre não é porque alguém o perseguiu, isso, aquilo, é porque ele não faz aquilo ou não faz aquilo outro por causa do seu princípio. Às vezes ele sofre por deixar de ir em determinado lugar, ou deixar de fazer isso ou de fazer aquilo, por causa do seu princípio. A Bíblia diz isso para nós. Agora, Pedro, quando estava falando aqui aos crentes que liam a sua carta, ele estava falando de algo que ele tinha aprendido com o próprio Senhor Jesus, por ocasião do Sermão do Monte. Esta lição do sofrimento por causa da justiça, quem ensinou para Pedro foi o próprio Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha. Pedro estava lá, capítulo 5 de Mateus, versículo 10 e 11, diz, próprio Senhor Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E no versículo 10, 11 e 12, ele diz assim, bem-aventurados sois quando, por causa da justiça, forem perseguidos, e por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Próprio Jesus diz isso. E aqui, quando Jesus está falando aqui da justiça, perseguido por causa da justiça, na visão de Jesus, a justiça aqui refere-se à maneira de viver segundo a vontade de Deus. Então, quem vive segundo a vontade de Deus, tem de fato essa justiça, vive essa justiça. E como ele diz aqui no versículo 5, claramente, ele vai dizer aí, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça significa desejar cada vez mais, ou seja, com a mesma intensidade, com a mesma necessidade de um faminto e de um sedento, que o faminto tem de comida e o sedento de água. Da mesma maneira, nós precisamos ter esse desejo de fazer a vontade de Deus. E isso é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, vive os mandamentos do Senhor, vive conforme os ensinamentos do Senhor. Nessa oitava bem-aventurança aqui, que aparece nos versículos 10 e 11, bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Então Jesus diz que nós seremos perseguidos por viver conforme os mandamentos dele, e seremos perseguidos por causa dele. Ou seja, aqueles que perseguiram Jesus também nos perseguirão. É isso que ele está dizendo aqui.
Na realidade, na visão de Jesus, todos aqueles que viverem, que expressarem essas características aqui das bem-aventuranças, as 7 características anteriores, por exemplo, humildade, contrição, mansidão, justiça, misericórdia, pureza de coração, desejo de paz, todos esses não precisam esperar outra coisa, senão a incompreensão e a perseguição do mundo. Na realidade, o mundo não gosta da justiça, mas não gosta mesmo. Ou seja, não gosta da nossa maneira de viver segundo os propósitos de Deus, né? Da qual nós temos fome e sede. E assim, da mesma maneira como rejeitaram o Senhor Jesus, nos rejeitam também. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui nada mais, nada menos do que um conflito entre 2 sistemas irreconciliáveis. Um conflito entre 2 sistemas irreconciliáveis, o mundo e a justiça de Deus. Não tem como conciliar. Não tem. Por isso é que o mundo nos odeia. E aí Jesus traz aqui uma questão paradoxal. Observe bem que ele disse lá em Lucas, capítulo 6, verso 26. Ai de vós, quando vos louvarem. Ou seja, crente verdadeiro, cristão verdadeiro, precisa ficar preocupado quando as pessoas começarem a te elogiar demais. Ai de vós, quando vos louvarem, disse Jesus. E por outro lado, quando formos perseguidos por causa da justiça e por causa do nome dele, ao contrário, nós precisamos nos alegrar. Regozijai-vos, alegrai-vos. Ou seja, porque isto é para nós um atestado de veracidade, um atestado de que de fato somos filhos de Deus. E ele termina o texto, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas qual é o motivo da nossa alegria? O motivo da nossa alegria, no versículo 10, Jesus disse claramente aí, né? Porque nosso é o reino dos céus. E no versículo 12 ele diz, porque grande é o vosso galardão nos céus. Galardão aí, salvação, honra, recompensa espiritual eterna. Em outras palavras, nós somos dirigidos nessa vida aqui pela nossa expectativa da eternidade. Por isso que, no momento que nós somos perseguidos, no momento que nós somos injuriados, no momento que nós somos incompreendidos, na realidade, o que nos dá firmeza, força e nos faz alegrar é exatamente a expectativa que nós temos do futuro, da eternidade. É isso que Paulo diz, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, até o versículo 18. Ele diz lá, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória acima de toda compreensão. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha que coisa maravilhosa. E o apóstolo Pedro, sabendo dessa verdade que Paulo já tinha escrito, ele vai dizer que é exatamente aí que deve estar a nossa preocupação. Na realidade, meus queridos irmãos, segundo ele vai dizer aqui agora, a partir desse versículo 14, é que a nossa preocupação não tem que estar nas perseguições propriamente ditas. Não, o nosso problema, o problema do crente verdadeiro não é a Covid, não é as dificuldades que ela traz para nós, né, os sofrimentos, na realidade, isso não constitui o verdadeiro problema. Para nós, agora, nesse momento, o problema é como nós vamos honrar o Senhor Jesus como Senhor. Esta que é a preocupação, é aí que está o cerne da questão. Porque muitos agora, na hora da luta, na hora da dificuldade, começam a blasfemar, começam a reclamar, achar que Deus abandonou. E Pedro, a preocupação dele aqui é o contrário. O nosso problema não está nas perseguições e no sofrimento. Absolutamente não. Até porque isso tudo vai ser passageiro e daqui a pouco nós estaremos eternamente com o Senhor. A nossa preocupação é como nós vamos honrar o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida agora. Olha comigo aí. É isso que ele diz,
Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ponto. Olha o que ele diz aí no versículo 14. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ou seja, esse não é o nosso problema. Esse não é. Então vocês não precisam ficar com medo se alguém está ameaçando, se alguém está perseguindo, né? Por causa do seu testemunho, se alguém está dizendo que vai te mandar embora, você vai reduzir seu salário, isso, aquilo. Esse não é o problema. Absolutamente não. Olha aí agora o versículo 15. Antes, ou seja, ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar amedrontado, agora, nesse tempo, arrancando os cabelos da cabeça, como é que eu vou comer amanhã? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo outro? E a minha saúde? Será que eu vou morrer? E o que eu estou percebendo hoje é que tem tanto crente com tanto medo de morrer que eu nunca vi desse jeito. Enquanto a Bíblia diz que nós já morremos. Com Cristo nós já morremos. Então essa morte do corpo aqui, na realidade, é só a passagem para a vida eterna. Essa eu não preciso temer, porque essa morte do corpo, Jesus já venceu. Ele já venceu, absolutamente, ele já venceu. Então, muito medo, eu não quero sair daqui. Ou seja, está gostando desse mundo, não quer sair daqui. E essa é a preocupação de Pedro, na realidade. Ele diz, não precisa ficar com medo, não precisa se amedrontar, porque na realidade a nossa preocupação tem que ser outra. Olha o verso 15 comigo. Antes, santificai a Cristo como Senhor. A palavra grega que aparece aí é honrai a Cristo como Senhor. É agora que é a hora. Chegou o momento de você dizer que Jesus é Senhor da sua vida. E era por causa disso que os cristãos eram extremamente perseguidos na época do Império Romano. Porque todos os romanos e todos que habitavam o grande império tinham a obrigação de dizer que César era Senhor. E o cristão não dizia, não falava. Pelo contrário, ele professava, mesmo ao custo da morte, que Jesus Cristo é que era o Senhor deles. Então a grande preocupação aqui era testemunhar, mesmo nesse momento de dificuldade, de adversidade. Essa que era a questão. Como honrar a Cristo como Senhor em meio aos sofrimentos. Você que está aqui, venha comigo. Os que estão em casa. Agora, no meio da pandemia, você está honrando a Cristo? Ou você está murmurando mais do que tudo? Agora é a hora de honrar a Cristo. Dizer que Jesus é Senhor e que Ele não vai te abandonar. Veja bem, em 16 de outubro de 1555, no auge do movimento da Reforma, quando a Reforma chegava na Inglaterra, tinham 3 homens que são considerados os reformadores ingleses, mas 2 deles foram condenados na época da Rainha Maria I, a chamada Sanguinária, e foram condenados à fogueira naquela época. Latimer e Ridley. Ridley era o mestre. Latimer era o aluno. E eles foram condenados à fogueira. E a história diz o seguinte, que enquanto as pessoas acendiam a fogueira, né, Latimer disse para Ridley a seguinte frase: ânimo e coragem, mestre, seja forte. Nesse dia, pela graça de Deus, vamos acender uma luz tão grande na Inglaterra, que eu estou certo de que nunca será apagada. E ambos morreram naquela fogueira. Como testemunhar, como honrar o Senhor Jesus, mesmo em meio aos sofrimentos? Esse é o nosso desafio. Nos dias de hoje, ninguém quer um sermão desse, né? Ninguém quer. Esse sermão não agrada o paladar de muitos hoje, mas essa é a verdade. Você quer ser crente verdadeiro? Se prepare. E é nessas lutas, nessas dificuldades, que você tem que honrar Jesus como seu dono, como Senhor, o Kyrios seu. E aí, o apóstolo Pedro segue, né, dizendo claramente que nós precisamos agir dessa maneira.
O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 12, os últimos conselhos de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Ele disse assim: Timóteo, presta atenção, Timóteo, fique atento, fique ligado. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas segundo o apóstolo Pedro, as lutas, as dificuldades têm um outro objetivo. Além desse, que é uma oportunidade para você honrar Jesus como seu Senhor, tem um segundo. Pedro vai dizer claramente aí, que além de honrar Jesus como Senhor, em meio aos sofrimentos, o cristão também, ele está desafiado a sempre, olha aí comigo agora, observe lá, ainda terminando o versículo 15, estando sempre preparados. Mas o que me chamou a atenção é a palavra sempre que aparece aí. Significa perpetuamente, incessantemente, invariavelmente, em toda e qualquer situação. Ou seja, independente da situação, o cristão tem que estar preparado. Preparado para quê? Então, além de eu dizer que Jesus é o meu Senhor e dar testemunho disso, reverenciá-lo assim, honrá-lo assim, eu também preciso estar preparado para dar razão da minha fé, da minha esperança. Olha o que ele diz aí, né? Estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Uma coisa que está clara na Bíblia, você pode até ter pouca leitura, pouca instrução, não ter nenhum diploma pendurado na parede, mas se é crente, você precisa conhecer a Bíblia, precisa estudar a Bíblia, precisa amar o estudo da Bíblia. É só por meio da Bíblia que o crente cresce. Pedro já tinha ensinado isso quando ele falou do crescimento espiritual. E agora ele vai dizer a mesma coisa. É na hora do confronto, é na hora da perseguição, é na hora do vamos ver, é que você vai precisar saber da razão da sua fé, da razão da sua esperança. Você vai saber e precisar explicar realmente com convencimento por que você está passando por tudo isso. Então, quando as pessoas perguntarem, você vai saber e precisa saber responder. E ele vai para o versículo 16 e vai dizer, e tem uma maneira de fazer isso, né? Tem uma maneira de fazer, não é de qualquer maneira. Ele diz assim no verso 16, fazendo todavia, e ele vai dizer, com mansidão e temor, com boa consciência. Na realidade, Pedro está dizendo aí que nós precisamos dar testemunho da nossa fé com conhecimento, certo? É muito triste quando você pega um crente antigo e ele não sabe quantos livros tem a Bíblia. É muito triste quando você pega um crente antigo e ele realmente não sabe, o pastor manda aqui abrir um texto e ele fica 2 horas para achar e procurando o índice. A Bíblia diz que nós precisamos manusear bem a palavra da verdade para não sermos envergonhados. Nós precisamos saber, nós precisamos ter conhecimento para dar razão da nossa fé. Você crê em quê? Porque se fizermos uma pesquisa no Brasil hoje, o povo brasileiro, de forma geral, tem fé. Mas a pergunta é fé em quê? Fé em quem? Aí tem fé no São Benedito, tem fé nisso, tem fé naquilo outro, enfim, tem fé no presidente, ou fé no... Isso não interessa, vai todo mundo para o inferno com esse tipo de fé. Porque a fé verdadeira, conforme nós vimos hoje, é crer em Jesus Cristo como Senhor, aquele que veio em carne, aquele que morreu e ressuscitou e virá novamente. Então você precisa saber explicar isso. Onde está a base da sua fé? Ter essa convicção. Então a força do crente está na palavra. João escrevendo para os jovens, ele disse, jovens, vos escrevi porque sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós, e é exatamente porque a palavra de Deus permanece em vós, é que tendes vencido o maligno. Então o jovem não vence o maligno por causa da sua fé, por causa da sua força, nem por causa da sua determinação, não, é por causa da palavra. Por causa da palavra. Então ele diz que nós temos que ter esse conhecimento, temos que fazer essa apologética com mansidão.
com mansidão. Então, na realidade, o que Pedro está dizendo para nós é que a apologética cristã jamais deve ser feita num ambiente de soberba, num ambiente de arrogância, com o propósito de ganhar uma discussão. Não é esse o propósito. O nosso propósito é ganhar uma alma e não ganhar uma discussão. Então tem que ser feito com mansidão, com paciência. Essa exposição da nossa fé, mas também com reverência, com reverência. Aqui ele usa a palavra temor, com reverência. Ou seja, mesmo na sua apologética, mesmo na sua discussão, honrando o Senhor. Lá em Colossenses, Paulo diz que a nossa palavra tem que ser temperada. Nossa palavra para com os de fora tem que ser temperada. E ele vai dizer mais, com piedade, com testemunho. Agora, olha essa palavra poderosa que aparece aqui. No versículo 16, ele diz assim, com boa consciência. Com boa consciência. Essa palavra aqui, com boa consciência, ela traz um sentido muito interessante, porque a tradução literal dela é com coerência na vida. Na realidade, Pedro fecha isso aqui dizendo que o segredo para mostrar a nossa fé e a razão da nossa esperança para os outros é a nossa vida. Ele diz, com boa consciência, ou seja, tem relação com a vida coerente do cristão. O cristão não pode dizer uma coisa e fazer outra. Na realidade, Pedro está dizendo que o maior argumento do cristão é a sua própria vida. Esse é o maior argumento dele. Você pode ser doutor em teologia, mas se a sua vida for atrapalhada, não vale nada. Você não vai convencer ninguém. É isso que Pedro está dizendo, com boa consciência, coerente, com bom testemunho. Aí sim, aqueles homens e mulheres do passado que foram para a fogueira, foram para as guilhotinas, foram para a forca e tantos outros deram testemunho. Alguém já escreveu, disse a seguinte frase, que o único argumento irrebatável que o cristianismo possui é a vida santa do cristão. John Stott diz que o poder do evangelho está na diferença do crente. Então, o argumento poderoso que o cristão tem é a sua vida. Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele puxou para si, ele disse, olhem para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E mais, quem é santo? Alguém já disse, santo é aquele cuja vida torna mais fácil crer em Deus. Esse é o santo. Quem é o santo? Santo é aquele cuja vida torna mais fácil crer em Deus. Alguém olha para você e vai ficar mais fácil para ele crer em Deus. Esse é o santo. Esse é o santo. Essa é a questão da consciência. Caminhando para o final, Martinho Lutero, no dia 18 de abril de 1521, quando ele tinha ido para a Dieta de Worms, no início daquela conferência, daquele conselho, ele, arguido e chamado a atenção para retratar-se, ele se levanta diante daquelas outras autoridades e ele diz assim, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu levo cativo toda a obediência, todos os meus pensamentos à obediência de Cristo. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso agir diferente. É isso que Pedro está ensinando para nós. Então, fazendo todavia com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que
aquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. E ele termina essa subseção dizendo assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Ele termina trazendo aqui um conceito teológico poderoso. Para nós, os cristãos, o sofrimento faz parte da vontade de Deus. Por mais que você ache estranho, Deus não está alienado ao que está acontecendo aqui. E Ele tem um propósito nos sofrimentos também. Então, se for da vontade de Deus, dê glórias, regozije-se, se alegre. E Deus pode sim ter essa vontade. Então não precisa ficar achando. Às vezes quando acontece uma coisa muito triste, etc, aqui, alguém vem, mas pastor, etc, tal, diz, puxa vida. Mas imagine bem a dor de Maria quando Jesus estava sendo pregado na cruz. E sabendo ela que ele não tinha pecado nenhum. Com certeza é maior do que a dor de qualquer mãe que perde um filho, uma filha em qualquer circunstância. Você já imaginou a dor de Jesus naquela cruz? Você já imaginou o sofrimento dele levando os nossos pecados? Você já imaginou o sofrimento dele levando as nossas dores? Mas ele passou por tudo isso. Então os sofrimentos na vida do cristão fazem parte da vontade de Deus. E neles nós temos esses dois compromissos: honrar Jesus como Senhor e testemunhar da nossa fé e da nossa esperança. Em que nós cremos e o que nós aguardamos. Nós aguardamos a vida eterna. Qual é a nossa recompensa? Exatamente a vida eterna. É isto que a ceia nos lembra. Daqui a pouco Jesus voltará. As trombetas soarão e Jesus voltará. E nós para sempre estaremos com Ele. Em breve. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração.